Olá, bom dia. Vamos lá? Então, gente, então conforme prometido na aula de hoje, vou começar a resolver uma outra prova. Na verdade, eu trouxe mais duas, mas acredito eu que não vai dar tempo de resolver tudo, mas eu trouxe já uma prova um pouco mais pesada, tá? Que é de 2016 e 2017. Vamos ver o que dá para fazer. Então, primeira questão. Seja a equação x² z mais z² y menos 2xyz menos 7 igual a zero. Calcule del z del x e del z del y. Essa questão, na verdade, eu coloquei aí só para você ver que talvez assuste por causa da notação, né? Você fala assim, mas não é dz dx, dz dy? Não, porque esta equação ela tem 3 variáveis, tá? Então, é justamente só por causa disso que mudou aqui a notação. Então, quer dizer, isso aqui é o teorema da função implícita para uma função de 3 variáveis e não para 2 variáveis. Então, sempre você vai escrever uma variável em função das outras duas. Então, quer dizer, se eu mostrar que existe uma parametrização de z em função de x e y, aí automaticamente vai aparecer, no caso, uma derivada parcial e não uma derivada total, tá bom? Mas ele nem pediu para você verificar o teorema da função implícita. Ele só pediu para você calcular quem seriam as derivadas parciais, né? Del z, del x e del z, del y. Então, o que você vai fazer? Ó? Passa todo mundo para um lado só, que já está, né? F de x, y, z é igual a x² z mais z² y menos 2xyz menos 7, igual a zero. Tá? Você vai ter que calcular as derivadas parciais, né? Então, quem é del f del x? Então, esse 2 cai, fica 2xz, mais, aqui não depende de x, então dá zero. Derivada de menos 2xyz vai ficar menos 2yz. E derivada de 7 dá zero. Depois del f del y. Esse termo não depende de y, dá zero. Esse termo dá z². Esse termo y dá 1, então fica menos 2xz. E o 7, derivada dá zero. E por último, del f del z. Esse termo, derivada de z dá 1, então fica x². Derivada de z², 2 cai, 2zy. Derivada de z dá 1, então fica menos 2xy. E derivada de uma constante, zero. Tá? Então, quem vai ser del z, del x? Aquela velha regrinha, né? Menos. O que aparece em cima vai aparecer embaixo. Del f, del z. E o que aparece embaixo vai aparecer em cima. Del f, del x. Tá? E agora é só substituir. Então vai ficar menos. Quem é del f del x? Del f del x deu 2xz menos 2yz. E quanto deu del f del z?
Del F del Z está aqui, x quadrado mais 2zy menos 2xy. Então aqui estaria a primeira resposta. Volto a dizer, ele não pediu para você mostrar, né, que essa equação define implicitamente uma função. Se ele pedisse para fazer isso, você teria que verificar as 3 condições do teorema da função implícita. Ele pediu só para você dizer quem seriam essas derivadas parciais. Apenas isso. Por isso que a gente não está fazendo a verificação do teorema da função implícita. Tá? Tanto que essa questão valia meio ponto só, esse item, né? Valia meio ponto só, que era só para você calcular as derivadas. E a outra que ele pede é del z, del z, del y. Então, menos. O que aparece embaixo vai aparecer em cima, então del f del y. E o que aparece em cima vai aparecer embaixo, del f del z. Menos. Del f del y. Del f del y está aqui, z quadrado menos 2xz. E del f del z, x quadrado mais 2ey menos 2xy. Dois ey menos 2xy. Entenderam com certeza? Nenhuma dúvida? Não? Ok. Então vamos ao próximo item. Item B. Essa questão é bonita. Essa prova acho que foi uma das mais bonitas que eu já fiz aqui no Newton. Foi uma prova um pouco pesadinha, né? Olha esse item B. Mas a prova de vocês está mais fácil que essa. Por isso que eu trouxe essa logo, né? Mostre que todo plano tangente a z igual x quadrado menos y ao quadrado intercepta esta superfície em duas retas perpendiculares. Mostre que todo o plano tangente a z igual a x quadrado menos y ao quadrado intercepta essa superfície, ou seja, o plano tangente, em duas retas perpendiculares. Tá? Então, o que você vai ter que fazer? Escrever a equação do plano tangente. Então, z menos z0
é igual del f del x num ponto x0, y0, x menos x0, mais del f del y num ponto x0, y0, y menos y0. Tá? Aqui o z0, na verdade, né, essa função aqui, z igual a x² menos y². Você vai precisar das derivadas parciais. Então, del f del x num ponto x0, y0 vai dar 2x0. E del f del y num ponto x0, y0 vai dar menos 2y0. Certo? E agora, qual é o próximo passo? Temos a equação, né, do plano tangente, temos as derivadas parciais. O que eu faço agora? Fazer uma substituição, né? Então vai ficar z menos z0 igual a 2x0 x menos x0 menos 2y0 y menos y0. Façam as contas. Bora ver o que é que vocês chegam. Ainda tem uma substituiçãozinha que você tem que fazer, né? Ó, quem é z0 é quando você substituir o x por x0 e o y por y0. Então você sabe quanto é que vale isso aqui, ó. Aí o resto é álgebra. Verificar quais são os termos que você pode cancelar. Quem conseguir já pode vir no microfone. Fazer mais uma linha para ver se vocês... Então, ou você substitui a imagem do Z0, ou substitui a imagem do Z. Tanto faz, né? Se você for substituir Z0, você vai ter que substituir por x0 ao quadrado menos y0 ao quadrado. Se você for substituir o Z, Z é dado por x² menos y ao quadrado. Então, você vê aí o que seria mais fácil de... Na verdade, tanto faz, né? Então, por exemplo, se eu substituir o z, vai ficar x² menos y ao quadrado menos z0, aqui 2x0x menos 2x0 ao quadrado menos 2y0y menos com menos mais 2y0 ao quadrado. Tá?
Aí você pode passar esse z0 para o outro lado. Tá? Então vai ficar x² menos y². Aí eu vou passar todo mundo que está aqui, na verdade, para cá. Então vai ficar menos 2x0x, menos com menos mais 2x0², mais 2y0y, menos 2y0² igual a z0. O que eu fiz? Eu peguei todos esses termos e passei para o lado de lá. E passei para cá apenas o z0. Aí tu vai fazer, qual é o teu intuito? Fazer aparecer binômio quadrado perfeito. Porque ele quer que mostre que essa superfície, né, o plano tangente vai interceptar duas retas que são perpendiculares. Né? Então, se eu tiver um binômio quadrado perfeito aí, quando eu tirar os quadrados, vai aparecer mais ou menos, né, que é justamente o que eu gostaria. Mas ainda tem bastante manipulação que eu vou ter que fazer aqui, né? Então vamos lá, ó. Esse termo, menos 2 vezes x0x. Então eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Está faltando o quadrado do segundo. Só que aqui tem dois termos. 2 vezes x0², eu só preciso de um. Tá? Então, vê se você concorda. O que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó, x² menos 2x0x mais x0² mais x0², porque tinha um 2 aqui. Tá? Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. Observem. Menos y². Aí aqui eu tenho 2y0y, então eu vou colocar o sinal de menos em evidência. Então, menos y². Aí esse aqui vai trocar o sinal, menos 2y0y. E esse aqui vai ficar positivo, mais, só que tem dois termos, eu só quero um. Então, y0² mais y0² igual a z0. Tá? Entenderam o que eu fiz até aí? Sim ou não? Por enquanto, só manipulação algébrica. Alguma dúvida nesse passo? Não? Perfeito. Aí aqui apareceu um binômio quadrado perfeito que eu quero. X menos x0². Aqui outro binômio quadrado perfeito. Menos y menos y0². Já está com cara do que eu quero, né? Aí o que eu vou fazer? Igual, e vou passar tudo que sobrou lá para o outro lado. Z0, esse cara passa para o outro lado, menos x0². E, só se eu não errei o sinal aqui. Menos com menos, errei, né? Menos com menos mais, e aqui está menos, né? Vê se eu errei o sinal aqui, ó. Menos 2y0, tá? Mais, aí depois eu troquei menos, ó. Mas aí eu troquei o sinal, beleza. Mais y0². Ok. Porque aqui é menos, ó. Menos com mais, menos. Então isso aqui é menos. Tá? Ó, não é menos 2y0²? Um está aqui dentro. Menos. E o outro? Tem que ficar menos. Eu tinha colocado mais. Tá? Aí quando eu passo ele para o outro lado, ele vai positivo. Para o outro lado da igualdade. Ó. Deixa eu ver se eu aperto aqui para tentar escrever tudo numa linha só. Pegar esses últimos dois termos aqui, vou apertar aqui um pouquinho. Então, mais y0² menos y0² igual a z0. Pronto. Aí esse cara, ó, eu vou passar lá para o outro lado. Então, quando eu passar esse cara para o outro lado, ele vem positivo. Tá? Tudo bem? Acabou. Por que acabou?
z0 menos x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Olha lá a equação da superfície. Vou substituir o z por z0, o x por x0 e o y por y0. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar todo mundo para lá. Então vai ficar z0 menos x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Para esse lado não ficou nada, então zero. Então eu estou dizendo que z0 menos x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado é zero. E não é justamente o que tem aqui, ó? Então isso aqui é zero. Então se isso é zero, o que eu fiquei? Eu fiquei com x menos x0 ao quadrado igual a y menos y0 ao quadrado. Tá? Se eu extrair o quadrado de ambos os lados, vai ficar y menos y0 igual a mais ou menos x menos x0. Tá aí as duas retas perpendiculares. Então, quer dizer, a sacada do problema é os termos que não precisam para construir o binômio quadrado perfeito, você passa para um lado só, e isso aqui, na verdade, esses termos, na verdade, é a equação da superfície, substituída por x0, y0 e z0. Por isso que eu falei, você poderia substituir o z por x quadrado menos y ao quadrado, que foi o que nós fizemos, ou então substituir o z0 por x0 ao quadrado menos y0 ao quadrado, e fazer a mesma análise. Só que se você substituísse o z0 por x0 ao quadrado menos y0 ao quadrado, o que iria aparecer aqui, esse termo, seria z menos x quadrado mais y ao quadrado, que seria a superfície, a equação da superfície. Entenderam? Bonitinha a questão, né? Então, o que vocês acabaram de provar é que qualquer plano tangente a essa superfície, né, que é bastante conhecida de vocês, né? É um paraboloide hiperbólico, né? Então, vocês acabaram de provar que todo plano tangente a um paraboloide hiperbólico estão contidos, no caso, em retas perpendiculares, né? Essa superfície em duas retas perpendiculares. Isso em qualquer ponto, né? Porque você observa que a gente não pegou nenhum ponto específico. Qualquer ponto do paraboloide. Certo? Qualquer ponto do paraboloide. Então você já pode até, futuramente, se você for escrever um livro de cálculo, você pode colocar isso aqui, proposição, seu nome, né? Em sua autoria aí. Você fez um resultado bem geral. Isso aí, gente, é o que a gente chama, claro que isso aí não dá uma tese de doutorado, obviamente, né? Que isso aí é nada, né? Mas é mais ou menos isso que eu quero dizer para você. Quando você vai fazer um doutorado, você tem que provar uma coisa que nunca ninguém fez, né? Que nunca ninguém fez. Só que não é um resultadozinho titito desse, mas tem que ser uma coisa nova. Dúvidas?
Não vou seguir a ordem, tá? Porque a ideia dessa prova era para bombardear logo a cabecinha de vocês logo. A segunda questão é mais difícil que essa, né? Então eu vou fazer uma fácil, e aí eu vou voltar e fazer a difícil, tá? Que é para vocês não acharem que a prova estava um cão, né? Eram essas duas, na verdade. Então eu vou fazer a questão 3. Logo. Considere, isso aqui é facilzinho. O vetor unitário U igual raiz de 5 sobre 3 e 2/3. E a função definida por f de x, y igual y ao quadrado x dividido por x quadrado menos y à quarta. É isso? É. Se x, y for diferente de 0, 0, e 0 se x, y for igual a 0, 0. Item A. Determine a derivada direcional del f del u num ponto 0, 0. Então, olha só. Existem duas maneiras de você calcular a derivada direcional. Ou você calcula pela definição, ou você utiliza aquele resultado que diz que a derivada direcional num ponto é o gradiente da função escalar com o vetor unitário. Só que para eu poder usar esse segundo resultado, eu preciso verificar que a função ela é diferenciável. Então, observem. Como ele colocou esse item, né, determine a derivada direcional, pá. Se você quiser ter... Eu não estou lendo... Eu vou resolver raciocinando pelo que eu estou lendo na prova. O meu item A é isso, né? Se você quiser logo verificar a diferenciabilidade da função, é uma opção. Só que como eu não olhei o restante da prova ainda, né, eu só li esse item, se fosse só esse item e não tivesse mais nada sobre derivada direcional, você poderia perder muito tempo, porque você teria que verificar se a função seria diferenciável, e aí vamos supor que se ela fosse, você usava o resultado. Se não fosse, você teria que voltar para a definição do limite, né? Agora, se no item B, né, tem alguma coisa a respeito disso, aí talvez valesse a pena eu logo inferir sobre a diferenciabilidade dessa função. Mas como eu não sei,
quer dizer, claro que eu sei, né? Foi eu que elaborei, né? Eu vou resolver pela definição. Porque aí, se no item B vai ter uma surpresinha, e aí eu faço pela outra forma. Tá? Então, determine a derivada direcional. Então, quem é del F del U num ponto 0, 0? Vai ser o limite, quando t vai para 0, a minha função. Então, vai ficar f de 0 mais t vezes o a. O a é raiz de 5 sobre 3. 0 mais t vezes o b é 2/3, menos f de 0, 0. Tudo isso dividido por t. Tá? Definição de derivada direcional. Então, del F del U, num ponto 0, 0, vai ficar o limite, quando o t vai para 0, de f de t raiz de 5 sobre 3, 2t sobre 3, menos f de 0, 0 por hipótese é 0, dividido por t. Então, del F del U, num ponto 0, 0, é o limite quando o t vai para 0. O x é t raiz de 5 sobre 3 e o y 2t sobre 3. Então, vamos ver a lei de formação. Então, eu pego y ao quadrado, então 2t sobre 3 ao quadrado, vezes o x, que é t raiz de 5 sobre 3. Então, 2t sobre 3 ao quadrado, vezes t raiz de 5 sobre 3. Dividido por x ao quadrado, t raiz de 5 sobre 3 ao quadrado, menos y à quarta, 2/3 de t à quarta. Tudo isso dividido por t. Então, del F del U num ponto 0, 0 vai ser igual 4 nonos t ao quadrado vezes t raiz de 5 sobre 3 dividido t raiz de 5 sobre 3 ao quadrado, então vai ficar t ao quadrado 5 sobre 9. Então, 5t ao quadrado sobre 9. Menos t à quarta, 2 à quarta, 16. 3 à quarta, 81 avos. Dividido por t. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 1 sobre t. Cancelo esse t com esse t. Tá? Esqueci de colocar o limite, perdão. Então, del F del U num ponto 0, 0 vai ser o limite quando o t vai para 0. Aí aqui vai ficar 4 raiz de 5. 3 vezes 9, 27. Dividido. Ah, faltou o t ao quadrado. Dividido. Vou colocar o t quadrado em evidência. Aí fica 5 nonos menos 16, 81 avos, t ao quadrado. Cancela t quadrado com t quadrado. Tá? Como o t vai para 0, isso aqui vai para 0. Ok? Então, isso aqui vai me dar 4
raiz de 5 sobre 27 dividido por 5 nonos. Então, del F del U, num ponto 00, vai ser igual. Conserva o primeiro, 4 raiz de 5 sobre 27, 3 vezes 9, e multiplica pelo inverso do segundo, 9 quintos. Simplifica 9 com 9, então fica 4 raiz de 5 sobre 15 avos. Mais meio pontinho. As questões fáceis valiam 1/2, as questões difíceis valiam 2. Essa prova, a maior nota, sabe quanto foi? Chutem. Foi 4,2 a maior nota. O aluno que estava tirando 10 em tudo tirou 4,2 nessa prova. Mas também, meu filho, 4,2 nessa prova, tu tirava 10 em qualquer uma de prova zigotiana por aí. Essa prova estava bonita. Mas a de vocês está muito, mas muito, muito, muito mais fácil que essa. Vocês vão ver. Ó. Não tem nenhuma fórmula mágica lá, não. Igual como vocês falaram na primeira avaliação, né? Como foi? Acho que foi até tu que falou, né? Do gráfico lá da função. Não, porque tu pega uma folha, vira... Não tem. Item B. Explique por que o produto escalar do gradiente de f por u não fornece a derivada direcional de f em 00 e na direção de u. Tá, então, aquele resultado só é verdade se a função for diferenciável. Então, se ele está pedindo para você explicar por que o produto escalar do gradiente com o vetor u não fornece a derivada direcional, então é porque a função não é diferenciável. Aí tem 3 maneiras de você provar que essa função não é diferenciável. Primeiro, pela definição.
Segundo, provando que ela não é contínua. E terceiro, provando que ela não é derivável. Correto? O mais fácil e mais rápido provar que ela não é contínua. Então, se ela não é contínua, você vai ter que exibir um caminho e provar que o limite desse caminho convergindo para 0, 0 não dá a imagem do 0, 0, que é 0. Né? E isso é muito fácil de fazer. F não é contínua em 0, 0. Por quê? Você vai pegar esse caminho aqui, ó. Alfa de t dois t quadrado t. Esse funciona. Por que eu peguei um caminho com grau 2 numa coordenada? Porque aqui está x quadrado menos y à quarta. Então, a minha ideia, na verdade, é fazer com que fique o mesmo grau. Então, eu peguei t quadrado, porque quando eu elevar ao quadrado vai dar t à quarta. Aqui vai ter t à quarta e belezinha. E por que essa constante 2? Na verdade, poderia ser qualquer constante, tá? Diferente de 1. É só para que o denominador não se anule. Tá? E agora é só fazer continha. Então, limite quando 2t quadrado t vai para 0, 0, de y ao quadrado x dividido por x ao quadrado menos y à quarta. Isso aqui vai ser igual ao limite quando o t vai para 0. Eu vou substituir. O x é 2t quadrado. O y é t ao quadrado. O x, 2t ao quadrado. E o y, t à quarta. Limite quando t vai para 0. 2t à quarta dividido por 2 ao quadrado, 4. 4t à quarta menos t à quarta. Cancela t à quarta com t à quarta. Isso aqui é 2/3, que é diferente de f de 0, 0, que é 0. Então, isso implica que f não é contínua em 0, 0, que implica que f não é diferenciável em 0, 0. Logo, como f não é diferenciável, em 0, 0, não podemos utilizar a relação del f del u num ponto 0, 0 como sendo o gradiente de f em 0, 0 escalar com u.
Dúvidas? Pois não. Bom dia, professor. Sou João Antônio, de Engenharia Mecânica. Eu queria saber, no limite, para verificar a continuidade, se eu achar um limite que não existe, também é válido? Se você... Sim, sim. Ah, tá. Tá bom, obrigado. Tá joia. Já? Bora não? Vamos fazer a questão que era realmente difícil. Questão 2. É porque se eu fizesse uma prova assim, vocês iam dizer, é porque o Paysandu vai ser rebaixado no sábado, aí ele veio, né, descontar na gente. Aí por isso que eu fiz uma prova suave. Né? Então, seja f uma função diferenciável de 3 variáveis e seja π o plano tangente a superfície de nível 0. De f no ponto -2, 4 e -2. Suponha que as duas afirmações abaixo sejam verdadeiras. Primeira delas. A curva φ de t igual a t quadrado, t ao cubo, mais 2t quadrado,
mais T tem sua imagem contida na superfície de nível zero de F. Antes de eu colocar a segunda, vamos ver o que só isso significa, o que daria para a gente fazer. Você observa que a questão não tem uma lei de formação para F, e ela diz que ele satisfaz algumas propriedades, tá? Qual é a primeira propriedade? Ela diz que é uma superfície de, é uma função de 3 variáveis, e o π, o plano tangente à superfície de nível 0, de F num ponto menos 2, 4, menos 2, tá? Então quer dizer que só dessa informação, se eu fosse calcular, como ela fala que ela é diferenciável, eu posso calcular o gradiente de F. Então o gradiente de F nesse ponto, menos 2, 4, menos 2, eu não sei quanto é que vai dar, porque depende das derivadas parciais. Então eu vou chamar de A, B e C. Tá? Não sei quem são. Eu precisaria da lei de formação da F. Não tem. Só que começa a brincadeirinha aqui, ó. Ele me dá uma informação muito preciosa. Ele diz que a curva φ de t, t quadrado, t ao cubo, 2t ao quadrado mais t, tem sua imagem contida na superfície de nível 0 de F. Então, quer dizer, se ela está, a imagem dessa curva está contida na superfície de nível 0 de F, e como esse plano tangente também é a superfície de nível 0 de F, nós já sabemos que uma propriedade para a curva de nível. Toda vez que você pega dentro de uma mesma curva de nível, o gradiente ele é um vetor normal a uma curva de nível. Correto? Então isso quer dizer que, olha o que saiu daqui, que este vetor aqui tem que ser ortogonal à derivada dessa curva. No ponto. Lembram do resultado? Ele diz que toda vez que você pega dentro de uma mesma curva de nível, o vetor gradiente é sempre ortogonal ao vetor tangente. A curva de nível. Lembram-se disso? Então é exatamente isso que eu vou usar. Agora, para eu poder verificar isso, eu vou precisar calcular a derivada desta curva. Então, quem é filhinha t? Dá 1, 2t, 3t quadrado, mais 4t, mais 1. Tá? E aí eu sei que o gradiente de f vai ser ortogonal à filhinha de t para um determinado t. Tudo bem? Aí vamos ler a segunda informação. Não vou fazer nada ainda. Dois. A reta R dada por
x, y, z igual a 1, 1 mais t vezes 1 menos 2, 0, é paralela a π, que é o plano tangente. Determine a equação do plano tangente π. Então vamos completar alguns desses passos, né, com as informações que nós vamos tirar. Então, pelo item I, né, pela primeira afirmação, eu preciso saber onde é o ponto de tangência, né? Como ele diz que tem que ser no ponto menos 2, 4, menos 2, e como a curva φ de t, a primeira coordenada é t, então esse parâmetro tem que ser menos 2. Correto? Mas vamos verificar se realmente está correto. Então, quanto é que é φ de menos 2? Φ de menos 2 vai dar menos 2. Deixa eu tentar colocar aqui embaixo. O problema é espaço, né? Quanto é φ de menos 2? Vai ser menos 2. T ao quadrado, menos 2 ao quadrado. T ao cubo, menos 2 ao cubo, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 2. Então, φ de menos 2 vai ser igual a menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 lá. E aqui, menos 2 ao cubo, menos 8. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 com menos 8, 0. Sobra o menos 2. Então, realmente, vai ser nesse ponto, menos 4, menos 2, 4, menos 2. Então, esse vai ser o ponto onde vai estar o vetor tangente àquela curva lá. Menos 2, 4, menos 2. Então, como eu tenho já o vetor derivada, eu já sei que o parâmetro onde vai ocorrer a tangência vai ser no parâmetro t igual a menos 2. Então, eu vou substituir aqui, para ver quanto é que dá. Então, quanto é φ' de menos 2? Vai dar 1, 2 vezes menos 2, 3. Não vai dar aqui. Tentar substituir bem aqui. Então, quem é φ' de menos 2? 1, 2 vezes menos 2, 3 menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes menos 2, mais 1. Quem é esse vetor? 1. 2 vezes menos 2, menos 4. E vamos ver quanto é que dá esse. Aqui dá menos 8, mais 1, menos 7. Menos 7 aqui. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 7, 5. Tá? Sim ou não?
Dúvidas até aí? Então, a única observação que eu fiz até agora é que a derivada da curva vai ser um vetor ortogonal ao gradiente. Ou seja, o produto escalar entre eles, zero. Tá? Então, voltando. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque ele diz que o plano tangente à superfície de nível zero no ponto -2, 4, -2, né? Então, essa função, se você pega dentro de uma curva de nível, tá? Se você pega dentro de uma mesma curva de nível, nós provamos em sala que o gradiente é sempre ortogonal ao vetor tangente à curva. Então, aqui está o gradiente, aqui está a derivada da curva. Então, eles são ortogonais. Então, o que eu fiz? Primeiro, gostaria de saber onde é que vai, em que parâmetro t vai acontecer a tangência, né? Aí eu verifiquei que era um parâmetro t igual a -2, substituí, verifiquei que realmente dá o ponto -2, 4, -2, que é onde ele diz que vai ter o plano tangente, tá? Depois, eu substituí o parâmetro t igual a 2 na filinha, na derivada, para poder saber quem é o vetor tangente. O vetor tangente à curva é 1, -4, 5. Correto? E aí o meu próximo passo é fazer esse produto escalar, que eu não tenho espaço. Vou fazer aqui em cima, olha. Então eu vou pegar aqui, ó, gradiente de f em -2, 4, -2, escalar com o meu φ' de -2, tem que ser zero, pelo fato deles serem ortogonais. Isso aqui eu chamei de A, B e C, escalar com vetor 1, -4 e 5 igual a zero. Daqui eu tiro que A menos 4B mais 5C é igual a zero. Tá? A menos 4C mais 5C igual a zero. Tudo bem? Agora vamos usar o item 2, o item B lá, né, o 2. Ele diz uma coisa bastante interessante para a gente. A reta R, dada por x, y, z, igual a 1, 1, 1, mais t vezes 1 menos 2, 0, é paralela a π, onde π é o plano tangente. Então, se eles são paralelos, né, eu posso pegar este vetor desta reta, esse vetor diretor, então esse vetor diretor vai ter que ser paralelo a π. Sim ou não? Então, 1 menos 2, 0 é paralelo a π. Nossa. Coisa de canhoto é... Desculpa. Paralelo a π. Tá? Dúvidas até aí ou não? E aí, como é que eu mato a charada agora?
Eu quero calcular a equação do plano tangente. Está faltando uma coisinha para você conseguir fazer isso. Eu já tenho um vetor paralelo ao plano tangente, que é o vetor 1 menos 2, cadê? 1 menos 2, 0, tá? Paralelo ao meu plano tangente. Só que eu preciso de um outro vetor. Pois não? Kaique Santos, de Engenharia Mecânica. Pode ser o vetor diretor do plano, não? Vetor diretor? Do plano π. Qual é o vetor diretor? 1 menos 4 e 5. Muito bem. 1 menos 4, 5. Perfeito. Aí o vetor diretor é perpendicular ao plano, certo? Isso. Ou seja, se o plano e a reta são paralelos e a direção deles é igual, e o vetor diretor é perpendicular, então o produto escalar entre o vetor diretor e o vetor da reta tem que dar 0? Repita para mim o final, por favor. Tá quase lá. Eu acho que tá quase lá. Tá faltando uma coisinha só. Pois Mas é, a vamos minha dúvida é só se é o produto escalar ou vetorial que vai zerar. Tá, mas aí, olha só. Você tem um vetor 1 menos 2, 0, que é paralelo a π. Então, se ele é paralelo a π, esse 1 menos 2, 0 é perpendicular ao gradiente. Gradiente. Correto? Certo. Mesma coisa. Esse vetor aqui, né, também é ortogonal ao gradiente. Correto? Sim. Se ele é ortogonal ao gradiente, ambos são ortogonais ao gradiente. Se eu fizer o produto vetorial entre esses dois vetores, eu vou encontrar um vetor o quê? Nulo. Hã? Perdão? Ortogonal aos dois que o geraram. E automaticamente, paralelo a quem? Peraí, o quê? Paralelo a quem? Ao plano. Ao plano. Tá claro isso? Então, repetindo. Esse vetor, 1 menos 2, 0, ele é paralelo a π. Então, se ele é paralelo a π, ele é ortogonal ao gradiente. Então, vou até escrever aqui. 1 menos 2, 0, ortogonal ao gradiente. Esse vetor, que você acabou de falar, que a gente tinha escrito ali, né? É 1 menos 4, 5, também é ortogonal ao gradiente. Certo? Então, se eu fizer o produto vetorial entre esses dois vetores, eu vou gerar um vetor que vai ter que ser ortogonal a quem? A esses dois dados. A esses dois vetores dados. 1 menos 4, 5 e 1 menos 2, 0. Então, se ele vai ser ortogonal a ele vai ter que ser paralelo a quem? Ao plano. E aí eu mato a charada e escrevo qual é a equação do plano. Ficou claro, com certeza? Então, vamos fazer por partes. Então, qual é o próximo passo? Fazer o produto vetorial desses dois vetores. Então, vamos fazer. Então, quem é o produto vetorial? Vou chamar esse vetor de... Tinha notação já U, V? Não, né? Acho que não. Então, vou chamar esse vetor de U e esse vetor de V. Então, quem é o vetorial V? IJK, U, 1 menos 4, 5, e V, 1 menos 2, 0. Tá? Então, isso aqui vai ser igual. O I é 0, J, 5J, K, menos 2K, menos, aqui dá menos 4K, então mais, vai ficar positivo. 2 vezes 5, menos 2 vezes 5, menos 10i. E 0. Então, quem vai ser esse vetor?
O I, menos com menos mais, 10. O J, 5. E o K, 2. 10, 5, 2. Certo? Aí quer dizer, se você... Isso porque eu peguei U vetorial V. Se eu pegasse V vetorial U, só ia trocar o sinal. Mas aí eles têm a mesma direção, sentidos contrários. Mas para mim não faz diferença nenhuma. Tá? Se você pegasse V vetorial U. Tá? E agora? Como é que eu chego ao plano tangente? Esse vetor, ele tem que ser ortogonal aos dois vetores que o geraram. Então, se ele é ortogonal aos dois vetores que o geraram, ele é o quê? Gente, olha só, vamos lá. Você tem que entender isso aqui. Esse vetor, tá? Ele não é ortogonal ao gradiente. Esse vetor 1 menos 2, 0, não é paralelo ao plano tangente, correto? Não é paralelo ao plano tangente pela informação 2. Se o vetor, que é o produto vetorial do 1 menos 2, 0, com aquele vetor lá, 1 menos 4, 5, quando a gente faz o produto vetorial entre eles, não gera um vetor ortogonal a eles? Então, se ele é ortogonal a eles, se esse aqui era paralelo ao plano tangente, então aquele vetor lá vai ser o quê? Ortogonal ao plano tangente. Porque se o vetor que o gerou, que foi o produto vetorial no caso, né? Se o vetor que estava na base do produto vetorial, que é 1 menos 2, 0, era paralelo ao plano tangente, se esse vetor, que é o produto vetorial entre ele e o outro vetor 1 menos 4, 5, não gera um vetor ortogonal. Então, se gera um vetor ortogonal, se esse aqui era paralelo a esse, se o produto vetorial é ortogonal a esse, então ele vai ter que ser ortogonal ao π. Aí está a sacada. Então, vamos escrever isso. Gente, eu vou precisar apagar alguma coisa, tá? Porque essa questão... Isso aqui eu já usei, né? Não vou precisar. Então, isso implica que o vetorial V é ortogonal a π. Certo? E agora? Quem é o vetor que gera o plano tangente? Bora lá. Quem é o vetor? Lembre da equação do plano tangente? Quem é o vetor que gera o plano tangente? Como é que você chega na equação do plano tangente? Você precisa de um vetor. Quem é o vetor? O vetor normal, que neste caso, porque está dentro de uma curva de nível, é quem? É o gradiente. E quem é o vetor gradiente? Quem é o vetor gradiente? Hã? 10? Não necessariamente é esse. Mas olha só. Se esse vetor é ortogonal a π, então isso implica que o produto vetorial U vetorial a V é paralelo a quem? Ao gradiente. Então não precisa, cuidado, ele não precisa ser igual. Ele não precisa ser igual. Eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Quer dizer, sentido aí dependendo do parâmetro que você vai pegar lá, tá? Mas eles têm a mesma direção. Aí como é que eu faço para chegar na equação desse plano? Ele quer
para eu determinar a equação do plano. Como é que eu chego na equação do plano? Só está faltando uma coisinha para a gente chegar na solução da questão. Quem sabe? Microfone, quem sabe? Olha só, gente, se eles são paralelos, quem é o vetorial V? O vetorial V é 10, 5, 2. Lambda, que é um parâmetro, tem que ser igual ao gradiente. Quem é o gradiente? A, B, C. Eles não têm a mesma... Eles não são paralelos? Tá? Qual seria a equação? Qual seria a equação do plano tangente? Vamos lá. Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês, a prova é depois de amanhã. Vamos lá, todo mundo junto. Equação do plano tangente. Z... menos Z0 del F del X num ponto X0, Y0 aqui Z, né? Não preciso. X menos X0. Que mais? Del F del Y. Y menos Y0. O que eu tiro agora daqui? Bora? É vocês que vão fazer a prova, não sou eu. Gente, você tem um vetor que é diretor. Você tem, na verdade, o ponto de tangência, que eu já apaguei, né? Que é menos 2, 4, menos 2. Tem um vetor diretor, então é só você escrever, gente. Olha só. O A é 10. O ponto lá de tangência era menos 2, 4, menos 2. Então, quem é a equação do plano tangente? 10 vezes coordenada x menos x0. Então, x menos mais 2. O y, 4. Y menos y0. O y0 é 4. Mais menos 2. Z, perdão, desculpa. Mais, qual é a terceira coordenada? É 2. Z menos Z0, que é menos 2. Igual a 0. Então vai ficar 10x mais 20, 4y menos 16, mais 2z mais 4 igual a 0. Aí você vai dizer assim, Jerônimo, e esse lambda aqui? Cara, ele ia passar multiplicando, ia ter lambda aqui, lambda aqui, lambda aqui. Então é um parâmetro. Opa, desculpa. No lugar do 4 é o 5, perdão. 5, né? Perdão. Então 5y menos 20. Então cancela aqui. Então fica 10x mais 5y mais 2z igual a menos 4. É a equação do plano tangente. Essa sim era uma questão bonita, né? Dúvidas? Deu para entender? Então, tem o vetor, ele é um múltiplo desse vetor, 10, 5, 2, com parâmetro lambda. Mas como esse parâmetro pode ser qualquer coisa, né?
coloquei lambda igual a 1. 10, 5, 2. E aí substitui aqui. 10, 5, 2. No ponto, menos 2, 4, menos 2. E aí é só fazer a conta. Aí você vai dizer, mas se tivesse esse lambda, qualquer plano que você pegue multiplicado por lambda, vai ser um plano paralelo. Porque o lambda é um parâmetro só. Ainda dá para fazer mais um. Dúvidas? Três a gente já fez. Questão 4. Considere a função definida por f de x, y igual 5x² y dividido por x² mais y². Se x, y for diferente de 0, 0, e 0 se x, y for igual a 0, 0. Item A. F é contínua em 0, 0? Sim, né? Por quê, ó? Como é que eu posso escrever? 5x² y dividido por x² mais y². Eu posso escrever como sendo 5y vezes x² dividido por x² mais y². Isso aqui nós provamos que é limitado, toda vez que os expoentes são pares e que o expoente que está em cima é o mesmo que está embaixo. Então isso aqui é limitado. E esse aqui, quando x e y vai para 0, isso aqui vai para 0. Uma função que é limitada e outra está indo para 0, vai para 0. E 0 é a imagem de 0, 0. Então isso aqui prova que ela é contínua. Certo? Item B. Calcule o gradiente de f em 0, 0. Aí, novamente, ó, como tem um denominador, eu não posso fazer a regra do quociente. Porque como ele quer em 0, 0, se o x for 0 e o y for 0, vai anular o denominador. Porque vai aparecer essa função ao quadrado. Então, você tem que fazer pela definição. Então, quem é del f del x num ponto 0, 0? Vai ser o limite, quando o t vai para 0, de f de t0 menos f de 0, 0, dividido por t. Quanto dá f de t0? O x é t, o y é 0. Então, o numerador, o x é t, o y é 0, vai dar 0. Então, vai ficar limite, quando o t vai para 0, de 0, menos 0, sobre t, que é 0. E quem é del f del y
num ponto 0, 0. Mesma coisa. Limite, quando t vai para 0, de f de 0t menos f de 0, 0, dividido por t. Quanto é que dá a imagem de 0t? O x é 0, o y é t. 0, t, vai dar 0. Então vai ficar limite, quando t vai para 0, de 0 menos 0 sobre t, que dá 0. Aí ele pediu para você calcular o gradiente. Então o gradiente de f em 0, 0 é o vetor nulo 0, 0. Tá bom? Então, até sexta-feira.